Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo. Estou feliz de estar com vocês. Como eu tinha falado no vídeo passado, eu tomei essa iniciativa de começar a falar um pouco sobre a minha vida aqui, sobre as minhas percepções da vida no Senegal, da cultura, das pessoas, da forma de viver, que é muito diferente da nossa em muitos aspectos, mas que é super interessante, pelo menos na minha opinião. E eu creio que existe muita coisa que vale a pena ser compartilhada para a gente quebrar certos estereótipos a respeito de Senegal, de África de uma forma geral. Então, por isso que eu tomei essa iniciativa. Então, muito obrigada a vocês que comentaram, que compartilharam, que me deram sugestões sobre temas para os próximos vídeos. Eu consegui preparar um roteiro que eu acho que ficou bem interessante a partir das sugestões de vocês. Então é o que a gente vai fazer nas próximas vezes em que eu gravar vídeos, certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, se tiver alguma coisa que está na sua cabeça que você gostaria de saber sobre o Senegal, escreve aqui. Se for algo que eu sei, eu falo. Se for algo que eu não sei, também não tem problema, eu vou procurar descobrir e eu também vou falar, tá bom? Então é um prazer estar com vocês aqui e trabalhar dentro dessa nova empreitada. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o Senegal de uma forma geral, o país, vamos dizer assim. Então, para começar, onde fica o Senegal? Eu tenho aqui um mapa da África. O Senegal, como vocês já sabem, fica na África, mas onde exatamente? Então, a gente tem esse extremo aqui, tá vendo essa pontinha, pontinha, pontinha? Aqui está o Senegal. Então, no que é que isso resulta? A gente sabe, então, que o Senegal ele fica na parte mais à esquerda do litoral africano. Então, ele vai fazer aí um contraponto ao litoral da América do Sul. Ele é o encaixezinho certinho, muito perto. A gente divide o oceano. Bom, quantos habitantes tem o Senegal? A gente tem aqui 14 milhões de habitantes. O nome Senegal, ele vem do Wolof, uma das línguas nacionais daqui, e significa nosso barco, Sunugal, nosso barco. E isso resume uma forma de vida, uma forma de ver o mundo que está muito ligada à coletividade. Aqui é muito importante esse senso de que as pessoas não devem ser isoladas, de que as pessoas não devem estar afastadas umas das outras, sozinhas. E é muito forte esse conceito de que o indivíduo ele só tem valor se ele estiver localizado dentro de um contexto maior, dentro de um grupo que possa dar para ele uma identidade e um senso de pertencimento. Isso é importante para que vocês entendam muitas das coisas sobre as quais eu vou falar depois. Então é algo que vale a pena vocês guardarem na mente de vocês quando a gente continuar com os próximos assuntos, ok? Bom, a gente tem aqui uma população de aproximadamente 14 milhões de habitantes, divididos em 30 e poucas etnias. Claro que a gente tem algumas etnias predominantes, não é? Cada etnia tem a própria língua, então existe a necessidade de se encontrar uma língua que todas as etnias possam falar para poder se comunicar, porque seria, imagine aí, impossível que cada pessoa aprendesse a língua das outras 30 etnias para se comunicar. Então, a gente tem uma das etnias predominantes aqui, é a etnia Wolof. Então, essa etnia tem a própria língua, que também se chama Wolof, e a partir dela se construiu essa língua franca. Então, na prática, o que é que isso significa? Significa que se você pertence a uma outra etnia, vamos dizer, se você é Serer, que é uma das etnias predominantes aqui, e você vai visitar um amigo Peul, ele não precisa falar Serer e você não precisa falar Peul. Vocês vão se comunicar em Wolof. É uma convenção que se fez para facilitar a comunicação entre os diferentes povos que vivem aqui. Isso funciona bastante. Crianças de famílias de etnias diferentes, quando vão brincar na rua, a língua que elas vão falar para se comunicar costuma ser o Wolof normalmente. Se você vai no mercado e você precisa comprar alguma coisa, mesmo que você nem saiba a que etnia aquela pessoa que trabalha no mercado pertence, o Wolof é a língua que você vai falar naturalmente, porque ela é a língua que se fala em público. Mas aí você pode perguntar,
Ah, Débora, mas eu já li no Google que o francês é a língua oficial do país. É verdade, o francês é a língua oficial, mas você precisa considerar que ela só é oficial, ela não é considerada a língua nacional. Por quê? Porque ela foi a língua imposta pelos colonizadores. A gente sabe que o Senegal foi colonizado pelos europeus, anteriormente pelos árabes. Então, existe aqui realmente gente que fala árabe, gente que fala francês. Mas essas línguas, elas só são utilizadas em determinados contextos. O árabe, geralmente, para a parte religiosa, quando as pessoas leiam ao Corão. Aqui, 95% da população é muçulmana. Então, em rituais religiosos, geralmente se fala o árabe. Mas o francês ele vai ser falado em situações formais. Vamos lá. Se você vai num julgamento, a língua que vai ser falada vai ser o francês. Nas escolas e ambiente acadêmico de uma forma geral, até a universidade, também é o francês. Documentos, qualquer coisa que precise ser escrita, oficializada, um contrato de aluguel, por exemplo, é o francês. Então, trazendo isso para a minha realidade, quando eu pedi minha linha telefônica, toda a minha comunicação com o técnico foi em francês e no final, quando eu recebi o meu contrato, também foi em francês. Deu para entender direitinho como funciona? Então, a gente tem o Wolof, que é essa língua franca, e eu preciso dizer para vocês também que aqui a gente tem uma convivência muito boa entre as etnias de uma forma geral. Então, essa convivência ela é tão boa que os casamentos entre pessoas de etnias diferentes, eles são relativamente comuns, não tem grande problema com isso. Então, é bem comum você encontrar uma pessoa e conversar e ela falar assim, meu pai é Serer, minha mãe é Jola. É bem comum a gente encontrar casamentos mistos, porém, os filhos eles vão sempre se identificar como pertencendo à etnia do pai. Então, nesse caso dessa pessoa que eu dei esse exemplo, essa pessoa hipotética, ele se diria Serer, porque o pai é Serer, apesar da mãe ser Jola. Porém, a gente tem aí uma outra coisa, que é, essa criança, apesar dela se identificar como pertencendo à etnia do pai, a mãe também vai ensinar a língua dela. Então, é bem comum você encontrar crianças bilíngues, naturalmente, sem grande esforço. Lembrando que na rua elas vão precisar falar o Wolof, então, geralmente, você pode encontrar alguém que é trilíngue, porque ela fala a língua do pai, fala a língua da mãe, e para falar na rua ela precisa do Wolof. Depois ela vai para a escola, o que é que vai acontecer? Vai aprender francês. Então, a gente já tem aí um poliglota facinho. Fora que muitas crianças, quando elas chegam na adolescência, na escola, elas também precisam aprender uma língua estrangeira, faz parte do programa. Essas línguas, geralmente, elas têm a opção de estudar ou inglês ou espanhol. Então, é bem comum você encontrar alguém que fala a língua da etnia do pai, da mãe, mais o Wolof, que é a língua para se comunicar aqui, mais o francês, mais inglês ou espanhol. Então, a gente tem uma nação de poliglotas. É raríssimo encontrar um senegalês que fala somente uma língua. Raríssimo. E eles acham muito estranho que a gente fale uma língua só. É algo que eu sempre tenho que estar explicando, que o contexto do Brasil é diferente. Bom, eu acho que eu já me estendi muito, então eu vou deixar esse vídeo aí para vocês refletirem um pouquinho e fazerem todas essas novas descobertas sobre o Senegal. E eu espero suas sugestões para próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada, um abração e fiquem na paz. Tchau, tchau!